Enfermeiras de plantão, por favor, comparecer ao posto de enfermagem. É tanta alegria de voltar, de lembrar dos tempos que passamos, não saudosismo puro, não, a vivência. Foi aqui que eu me fiz gente. Estão aqui porque encontraram sua realização pessoal no servir ao próximo. Deixamos legados e amamos o que fazemos. E eu tenho orgulho assim imenso de fazer parte disso. Valeu a pena tudo que passamos. A EPE constitui tudo na minha vida. A nossa vida, ela se confunde com essa escola. É um momento de alegria, de festa, e o espírito de festa é um espírito que mobiliza as pessoas a criarem novas situações dentro da escola. Houve o contato do professor Álvaro e Dom José Gaspar com as franciscanas missionárias de Maria, religiosas francesas, enfermeiras, assistentes sociais, que estavam já se instalando no Brasil, para que um curso de enfermeiras com exigências muito altas na sua formação fosse instalada, então, aqui no Hospital São Paulo, cujas atividades didáticas e assistenciais começou em 1939. Essa escola foi moldada como base a Escola Ana Neri, por ser a escola referência no Brasil em termos de formação de enfermeiros. Em 1968, a Escola de Enfermeiras do Hospital São Paulo passou-se a denominar Escola Paulista de Enfermagem e mantida pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, que mantinha também o Hospital São Paulo. As freiras, elas moravam dentro do hospital. Elas acompanharam a subida dos 4 primeiros andares desse hospital. E o cuidado é a marca dessa escola desde os seus primórdios. Nós sempre fomos um modelo. Protocolos assistenciais são ditados por essa escola em conjunto com os enfermeiros do Hospital São Paulo. A sistematização da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem é realizado junto. Ou seja, a importância da escola de enfermagem é a mesma que a importância da Escola Paulista de Medicina para o Hospital São Paulo. Essas 3 entidades, elas não existem se elas não estiverem juntas, traçando a filosofia do cuidado humano e científico, o respeito ao próximo, o respeito à família, como princípio, como marca da integração Escola Paulista de Medicina, Escola Paulista de Enfermagem e Hospital São Paulo. As práticas, as formas de lidar com o aluno eram muito tradicionais da escola, com as madres aqui, chegar na hora no estágio, ficar até que todo mundo saía bem, enfim, tínhamos aquela regra de internado. Tínhamos como professoras a Madre Cristo, a Madre Áurea, a Deli Salvatore, a Inácia Augusto, a Dona Mariana Augusto, a Aparecida Amâncio, eram as professoras mais antigas. E ao mesmo tempo também tinham entrado novas professoras, como Ida Perracini, a Ilona Perracini, a Lúcia Takagi, a Marianita, e os médicos davam as aulas de patologia. Havia muita ligação entre as alunas da terceira, da primeira, elas nos queriam muito. A preocupação com o currículo ela começa nesse nascedouro, com as lutas que a Madre Domenech teve com a fundação de encontros entre as escolas de enfermagem e formalmente na década de 70 nós tivemos uma comissão que já reestruturou o currículo de enfermagem. O currículo foi se amoldando às necessidades
das diretrizes que vinham do Sistema Único de Saúde e depois das diretrizes curriculares do ensino de enfermagem. Modificamos o ensino da enfermagem clínica atendendo prevalências, as doenças cardiorrespiratórias, as doenças cardiocirculatórias, o câncer que começava a eclodir. Houve sempre a preocupação dessa escola, ela sempre participa de todos os congressos que a Associação Brasileira de Enfermagem se responsabiliza para trazer uma uniformidade filosófica para os currículos de enfermagem e por um conteúdo que realmente mantém a enfermagem num patamar de ensino superior e atendendo a população brasileira. Em 2004, tivemos uma mudança curricular que foi passar o conteúdo da preventiva para uma prática anterior à curativa. A verificação das repetições de conteúdos ao longo do curso e não estava boa a aprendizado. Aí foi feita essa avaliação, onde foi integrado esses conteúdos e organizado de uma forma que melhorasse o aprendizado do aluno. É uma disciplina criada, chama-se Integralidade da Saúde, onde reúne os professores dos departamentos todos da universidade em prol de uma temática e que nós abordamos esses temas numa visão multiprofissional, interprofissional. Então há sempre a participação de docentes, dos técnicos de educação que colaboram conosco na docência e principalmente dos discentes, né, que são a nossa força, é por isso que nós existimos. O fato de nós termos nascido, né, como escola de enfermeiras do Hospital São Paulo, né, escola já relacionada com a prática clínica propriamente dito, eu acho que essa é uma das grandes fortalezas da formação dessa escola que comemora 80 anos. A prática clínica no Hospital São Paulo, nas unidades básicas de saúde, o orgulho dos professores da escola de enfermagem é o desenvolvimento do cuidado em loco. Professora Mariana Augusto, professora Carlota, professora Melinha, foram professoras que sempre tiveram uma formação humanista muito forte. Então, nós sempre tivemos atividades nas comunidades. E eu não posso deixar de reconhecer que na área da saúde da mulher e da criança, isso sempre foi muito forte. O egresso da nossa escola é um egresso muito disputado. Um enfermeiro que reconhecidamente tem competências, mas tem habilidades clínicas. Quando se quer um enfermeiro que sabe enfermagem do cuidado, do lado do leito até a gestão, vem buscar na nossa escola. Porque o grande elogio que eu recebo das diretoras de enfermagem desses grandes hospitais é: os enfermeiros da Paulista não precisam de grandes treinamentos. O advento da pós-graduação, mesmo que o lato sensu, o estrito sensu, ela não nos separou. E isso é muito comum, muitas vezes a gente tem uma separação entre os professores da pós e os professores da graduação. Na nossa escola, isso não se estabeleceu. Os professores da pós-graduação, na sua maioria, estão inteirados e estão inseridos no cuidado e no ensino dos alunos. Nós nascemos como uma escola de enfermeiras obstetras. E lá na década de 70 nós iniciamos as especializações. Nossas professoras da época entendiam que isso era importante. Não resolvia você ser um enfermeiro generalista. Você precisava ter conhecimentos mais aprofundados em áreas específicas da enfermagem. Este jeito de fazer a enfermagem fez com que a gente criasse a formação estrito sensu. Sem essa bagagem das especialidades tão fortes que nós tínhamos, nós não teríamos criado nem os mestrados e os doutorados, e mais adiante a própria residência. Assim, a residência em enfermagem nasce dessa formação especializada que a gente tinha muito consolidada. Inclusive avançamos para as especialidades em EAD. Assim, também fomos pioneiros em entrar na Universidade Aberta do Brasil, né, na UAB, e passamos a oferecer um curso de gestão
o que nos deu uma experiência no ensino EAD. Então começamos com saúde materno-infantil, em seguida obstétrica e mais tardiamente nós tivemos então o mestrado em enfermagem obstétrica e saúde do adulto. É um orgulho perceber que com um número pequeno de docentes nós chegamos à condição de excelência e nunca perdemos. A produção dessas professoras estava pulverizada nos vários mestrados. Isso estrangulava o crescimento da pós-graduação. Então, foram realizados estudos quando a professora Gabi coordenava a pós-graduação, a área de enfermagem na CAPES, no sentido de unificação do programa. E a partir daquele momento nós começamos a crescer vertiginosamente até atingirmos a excelência do programa. Nós passamos a ser um programa de pós-graduação reconhecido, com um colegiado forte, que sempre se autoavalia. Nossa escola é reconhecida como uma escola que forma enfermeiros nos diferentes níveis para exercer o cuidado humano e científico. Algumas pesquisas abordam um certo aspecto e essas pesquisas têm um impacto. Penso eu que a área da professora Alba, por exemplo, que buscou uma vinculação com as enfermeiras de Nova York ou de onde for que estejam e conseguiu avançar bastante nas classificações de enfermagem. E nós da área de saúde do adulto trabalhamos bastante com câncer de mama, por exemplo, as pesquisas, por exemplo, de transplante, que vão para o paciente e vão para a família, essas têm mais impacto, saem para fora daqui da escola e vão para a sociedade como um todo. As pesquisas de saúde da mulher também vão a um espaço maior que a nossa escola. Na área de médico-cirúrgica tem os estudos clínicos com pacientes, principalmente da cardiologia, tem estudos clínicos muito bem feitos que abordam a uma população mais ampla. Nós fomos formados para atender a comunidade. Não dá para ficar em espaços de salas. E a extensão universitária, ela tem como base, eu trabalhar com a comunidade, fazendo junto e deixando que a comunidade depois se autocuide. Nós começamos participando do projeto Xingu, vacinação de intervenção comunitária. A escola vai para o Xingu todo final de janeiro com um grupo de diabetes nosso e que é uma professora que há 20 anos acompanha esses alunos. Outros trabalhos que marcaram muito foi um projeto do trabalho comunitário Jardim Sabiá, coordenado pela professora Mariana com a pediatria, do qual eu faço parte. Fizemos diagnóstico da população em Parelheiros e construímos todas as demandas da comunidade. Eles queriam marcenaria, nós fizemos a marcenaria, fizemos o posto de saúde, fizemos as creches, o centro de juventude, criamos uma estrutura. Aí começamos a trabalhar no Pidimbu, que são anos e anos que nós trabalhamos lá. Depois nós tivemos a criação da creche, a Paulistinha, que foi criado numa sala. Hoje temos 500 e tantas crianças muito bem assistidas. São vários projetos, todos com impacto social muito grande, que nos ajudou também, articulou com a pós-graduação, que é uma inserção social grande da escola dentro dos trabalhos comunitários. Os nossos alunos, eles têm disciplinas no início do curso sobre os nossos órgãos colegiados. E a BEM é a nossa formadora, é aquela que pensa na capacitação, no conhecimento, que se preocupa com a formação do profissional, que ele é tanto cognitivo como atitudinal, em vários aspectos. E a nossa escola, ela é uma parceira da BEM e essa parceria se dá, eu acho que pelos princípios também da BEM, que a BEM Nacional,
ela nos traz elementos de articulações. Nós temos, no mínimo, 7 congressos super importantes de aprendizado. Bem, a revista Acta Paulista, eu acho que ela é uma paixão de toda a escola. Ela nasceu para dar voz à divulgação do conhecimento que a pós-graduação em enfermagem, na verdade, necessitava. Ela tem um grupo de associados forte, um escritório editorial próprio, com um apoio, sim, praticamente da escola, né, e do que nós recebemos das submissões, dos aportes das agências de fomento. Nós fazemos parte de todas as grandes bases bibliográficas da enfermagem e da saúde, né? Mas eu acho que o fato de nós nos lançarmos na mídia social trouxe para a Acta uma visibilidade que é hoje perseguida por muitos periódicos. Tivemos uma inovação importante de ter um Open Access, né, utilizando plataformas como a Apple, como a própria Escola Ruan. Então, assim, a gente vem uma modernização importante. O fato também de nós termos ingressado nesse portal Revienf, que a gente tem lutado nos últimos 15 anos para consolidar junto ao Cielo. A nossa união como colegas da BVS foi importante. A Acta hoje é uma revista reconhecida, recebe artigos de toda a pós-graduação brasileira de enfermagem e em saúde, da América Latina. Hoje nós estamos inseridas em Portugal, em Espanha. Então, assim, a gente hoje é uma revista com muita força, muita fortaleza. Ela tem um espírito de corpo da Escola Paulista de Enfermagem que é muito necessário para qualquer empresa, porque as pessoas se aposentam, as professoras vêm e voltam, mas os mais novos começam a se apaixonar. E é preciso saber fazer isso. Se não fizer essa paixão acontecer, não só a Acta, mas a escola perde a sua identidade. Eu acho que a gente sabe fazer bem. Desde os primórdios, a Escola Paulista de Enfermagem sempre pautou em formar com muita garra, com muita precisão os alunos, formando enfermeiros com capacidade assistencial de alto nível e capacidade administrativa idem, tendo a formação do enfermeiro uma amplitude muito grande. Tanto é verdade que nos concursos dos egressos para o mercado de trabalho, nós tínhamos sempre a notícia, e com muita alegria, que os nossos ex-alunos galgavam sempre os primeiros lugares. Não ficava só por conta da formação do enfermeiro brasileiro. Colegas que vieram dos países da América Latina para cursar, e mesmo da Europa. Não esquecendo nunca a relação do cuidar com os problemas sociais de quem estava sendo atendido. O atendimento à criança, a mãe e a criança, sempre foi a base realmente, porque as irmãs que vieram para cá, Madre Dominique, Madre Fontenelle, Madre Hermana, Madre Lenaïque, francesas, também tinham a sua formação em enfermagem obstétrica. E também o estímulo aos estágios, ir aos congressos nacionais e internacionais, a apresentação de trabalhos, estágios de enfermagem e saúde pública e acoplado ao currículo de graduação desde o início, com muitas experiências em campo, não só dentro do contexto do Hospital São Paulo, mas fora do hospital. A abertura do curso de enfermagem, que antes dedicado, logicamente, à população feminina, que procuravam realmente fazer o curso, a abertura para o sexo masculino também participar. E tivemos grandes enfermeiros formados aqui, que hoje estão na ativa e que realmente fazem a diferença também como colega enfermeiro. Nós temos na área do transplante, hoje nós somos referência internacional. Estamos fazendo um projeto de biovigilância para o país, a ser financiado pelas Nações Unidas, porque nós não temos a biovigilância desse processo da doação até o transplante. Na área da pediatria, inegavelmente a pediatria ela é inovadora na nossa casa e as professoras tiveram uma iniciativa de trabalhar com infusões. Na área da infectologia, nós também fazemos pesquisa de bancada, pesquisa básica, somos referência nessa área.
Na área da nefrologia, nós temos vários professores trabalhando nessa área. Na informática, eu não tenho dúvida, né? Começamos com um núcleo de informática e enfermagem, carinhosamente chamado à época de NIEM. Esse NIEM evoluiu e nós somos uma referência na área da informática em saúde e enfermagem. Na área da gestão, nós temos colegas que trabalham com competências da enfermagem, que são fundamentais. Nos 5 departamentos, nós temos grupos trabalhando com gestão de segurança do cuidado e gestão do cuidado. Eu acho que essa é uma outra fortaleza interessante, né? A nossa inserção em várias unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo tem sido interessante. Nós temos professores inseridos hoje na prática da saúde coletiva, na atenção básica, fazendo na área de feridas. Nós temos um ícone na casa, nós temos uma grande professora que trabalha com inovações tecnológicas na área do curativo, cuidados, feridas e questões de pele. Na saúde da mulher, que é a minha área original, a gente tem hoje um projeto de pré-natal personalizado. Estamos para assumir uma grande maternidade da cidade de São Paulo por reconhecimento. As novas tecnologias de ensino e a simulação realística, na minha opinião, é o grande desafio. Como é que a gente trabalha e ensina com hospitais virtuais. Os apps, né, a comunicação mediática, a comunicação com os jovens, eu acho que é um outro desafio para casa. A relação internacional, a mobilidade estudantil, eu acho que é um grande desafio que nós todas temos que fazer na Escola Paulista de Enfermagem.